Daí, rapaziada do PeladaCast, tudo certinho aí? Mais um vídeo aí para fazer algumas atualizações sobre o mercado da bola, ainda bastante aquecido, em andamento aí, né? E também algumas informações para o jogo de amanhã contra o Vasco, às 21h30, lá no Maracanã. Começar pelo mercado da bola, caso Paquetá, né? A gente informou no domingo e ontem também, no vídeo de ontem, que a novela parecia que estava nos últimos minutos, né? No último capítulo, chegando ao fim, na verdade acabando, né? E na verdade houve não sei nem se o nome é recuo, mas o Flamengo tomou um outro tipo de estratégia no último instante da negociação aí, e mandou a proposta hoje, tá? Segundo o canal Raflamelo, né? A gente assistiu o Raflamelo hoje aí, e outros canais também comunicaram isso, que a proposta ia ser enviada hoje, e parece que foi enviada hoje, né? No final da manhã aí, meio da manhã para o final da manhã, a proposta de 35 milhões de euros e mais 5 milhões de bônus, totalizando 40 milhões de euros. E a sinalização do West Ham, naquele vídeo de domingo que a gente tinha passado para vocês, que era de 42 milhões de euros, 37 milhões de libras, é o valor que o West Ham teria aceitado pelo Paquetá, certo? A informação continua essa, tá? Mas essa proposta formalizada pelo Flamengo hoje, a tendência é que seja recusada pelo West Ham, porque a proposta é de 35 milhões de euros e 5 em bônus, então totaliza 40 milhões de euros e não 42 milhões de euros. Então, muito provavelmente vai vir uma negativa dessa proposta, e daí o Flamengo entra, né, segundo as informações não só do Raflamelo, volta a repetir, de outros youtubers também do Flamengo, ESPN, né, também. Essa informação ela passa para a gente que o Flamengo, o West Ham vai manter a proposta em 45 milhões de euros para liberar o Paquetá. Aí o Flamengo vai dar uma aumentada nessa proposta, totalizando aquele 42 milhões de euros de domingo que a gente falou no vídeo, né? E daí a possibilidade do West Ham descer a pedida e tal, e chegar nesse limite ali de 42 milhões de euros, 37 milhões de libras, aí o negócio sair, tá? Então deu uma atrasadinha na novela, a gente informou que a novela praticamente tinha chegado ao fim, mas deu uma recuadinha na parte do Flamengo aí, o West Ham também tá batendo o pé, até pela teimosia um pouco do Flamengo em não subir a proposta além dos 40 milhões de euros, né? Mas teimosia, né? Isso é mercado, isso é proposta, isso é negociação. Ninguém está negociando um chinelo, né? Tá negociando um jogador que até pouco tempo atrás o City ia pagar 70 milhões de euros. Então, não é fácil, né? Não é um negócio fácil, né? A gente está aqui de fora, a gente tenta fazer uma análise mais honesta possível, né? Então também quem está lá dentro sabe dos problemas que tem, não é só o dinheiro em si, tem impostos que são caríssimos aqui no país, todo mundo sabe, né? Só tem aumentado, e tem também as comissões do staff do Paquetá, enfim, há um monte de coisas a definir, né? Tempo de contrato, quanto que o Paquetá vai custar ao final do contrato, daqui a 4 ou 5 anos, né, que vai ser o contrato dele, ainda não está bem definido. Enfim, tem tudo isso, então muita gente reclama, né, fica um pouco chateado da morosidade do Flamengo em fazer as negociações, mas as negociações não são fáceis nesses valores, né, então a gente tem que também entender, pedir paciência nesse momento é difícil, né, porque já está rolando há um tempão, mas temos que aguardar. E a informação que a gente tem é que vai ter um desfecho feliz aí pra gente, torcedores do Flamengo, e o Paquetá vai ser jogador do Flamengo, tá? Só que, claro, como mudou de domingo para segunda, pode mudar de hoje para amanhã alguma coisa também. Vamos aguardar a situação do Paquetá, então. Uma outra atualização do mercado da bola é o Marcos Antônio, do São Paulo. Na sexta-feira ia ter a votação de impeachment lá do presidente do São Paulo, ela não aconteceu porque ele mesmo pediu para sair, né?
Então, foi trocada a diretoria e essa diretoria teria entrado em contato com o Flamengo para retomar as negociações entre Flamengo e São Paulo pelo Alan. E o Flamengo quer incluir o Alan na negociação do Marcos Antônio. Então, o São Paulo vê com bons olhos essa negociação incluindo os dois atletas, né? Anteriormente era uma negociação separada, agora vai ser uma negociação realmente de tipo, o Flamengo vai mandar o Alan para o São Paulo manda o Marcos Antônio para cá e o Flamengo dá uma compensação financeira da diferença de valores pro São Paulo. É como se o São Paulo estivesse pegando o Alan, entre aspas, na troca do Marcos Antônio, entende? Então, o Flamengo pensa em 7 milhões e meio de euros, o preço total do Marcos Antônio. O Alan, a gente não tem informação de valores, mas a gente, assim, questão de opinião, pensa aí nos 3, quem sabe 4 milhões de euros e vamos supor que o Alan fosse 4 milhões de euros. O Flamengo devolveria 3 ou 3 milhões de euros para o São Paulo e o Alan ia para lá e o Marcos Antônio viria para o Flamengo. Tá? O Crespo, treinador de São Paulo, fez o pedido pelo Alan, tá? Então a diretoria do São Paulo retomou essa negociação com o Flamengo, então está nesse impasse agora de valores e agora parte para a negociação, né? Parte para o período de negociação, vamos ver o que acontece aí entre os dois clubes nessa negociação aí, tá? Agora vamos falar um pouquinho do jogo do Flamengo e do Vasco amanhã. Volto a repetir, às 21h30, né? No Maracanã, né? O Flamengo, a princípio, iria com o Sub-20, ia manter o planejamento, tá? Como a gente falou no vídeo, acho que de ontem. Só que houve uma mudança aí, ainda não concretizada, 100% a decisão não está tomada, vai ser tomada após o treinamento do período da tarde de hoje do Flamengo, certo? Decisão entre o Boto e o Felipe Luiz lá, que vão decidir se incluem alguns jogadores do elenco profissional do Flamengo. Jogadores que tiveram baixa minutagem no ano passado, exemplo, o próprio Alan, o Michael, o Emerson Royal, o André, que acabou de chegar, o goleiro, né? Há uma chance grande também de ele estar nessa lista. O próprio Pedro, tá? Que pediu, segundo informações que chegam, pediu para jogar esse jogo, tá? Para começar com o ritmo de jogo, já que ele ficou muito tempo parado, né? E também a situação do Felipe Luiz estar na beira do campo no lugar do treinador do Sub-20 do Flamengo lá, que me fugiu o nome, mas enfim, essa também é uma possibilidade. O Felipe Luiz está lá na beirada do campo, certo? Vamos ver o que acontece, vamos ver que decisão que o Flamengo vai tomar, né? Para esse jogo contra o Vasco amanhã. O Vasco ele priorizou esse jogo, né? Ele deixou o elenco, o time titular de fora da última rodada do Carioca, já pensando nesse jogo de amanhã com o Flamengo. Provavelmente o Vasco vem com força máxima amanhã nesse jogo aí, que é um clássico, né? Não deixa de ser um clássico. O Carioca está desvalorizado, não vale muito. Eu vou dar uma opinião particular, eu não dou bola pro Carioca faz alguns anos já, né? Mas é um clássico, enfim, há aquele valor, né, do clássico, e o Vasco vai com o time titular amanhã, quase certo, e o Flamengo está nesse impasse aí de tomar essa decisão para ver que jogadores vão ser usados do elenco profissional, certo? Vamos aguardar. Aí eu acho que hoje, mais pro final da tarde e começo da noite, a gente já vai ter a informação de que jogadores vão ser usados ou não, ou vão com o Sub-20 mesmo encarar o Vasco da Gama amanhã no Maracanã, certo? Chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreva no canal, é muito importante pra gente aí, pro crescimento do canal. O canal é novinho, né? Precisa muito da ajuda da rapaziada aí, tá bom? Abraço a todos, tudo de bom.